Salve galera nerd, eu sou o André Meira, vocês estão no canal Professor Também é Nerd. Hoje vamos falar sobre cinema, algumas das curiosidades mais curiosas da história do cinema. Que sensacional! 7 ou mais ou menos curiosidades da história da sétima arte, da história do cinema. Pessoal, liberado o cafezinho da tarde, bolinho de chuva com aquele açúcar sensacional, maravilhoso, com aquele cafezinho que só você sabe fazer. Depois da vinheta, curiosidades da história do cinema. Agora, no canal Professor Também é Nerd, roda a vinheta. Sejam todos bem-vindos! Vocês estão no canal Professor Também é Nerd. 7 curiosidades ou mais ou menos da história do cinema. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, não perca a oportunidade de se inscrever, de comentar e de compartilhar com os amigos nas redes sociais e no channel. Pessoal, 7 curiosidades da história do cinema para vocês agora no canal Professor Também é Nerd com André Meira. Uma grande curiosidade da história do cinema é que os trailers antigamente passavam-se depois dos créditos, depois das letrinhas descendo, é que se passavam os trailers. Não é como é hoje em dia, que toda semana tem novidades para vocês, principalmente no YouTube. Beleza? Outra grande curiosidade da história do cinema é que a Nigéria atualmente produz mais filmes que o mercado americano. Olha só, hein? Quem diria que a Nigéria produz mais filmes que os Estados Unidos? Mais uma curiosidade sobre o filme O Poderoso Chefão, um grande clássico de Francis Ford Coppola, estrelado por Marlon Brando, o eterno Don Corleone. Nesse filme, a palavra máfia nunca é dita. Olha só que interessante, hein? Poderoso Chefão. No filme, a palavra máfia nunca é dita. Sensacional, que curiosidade curiosa para vocês. Uma outra curiosidade bastante interessante é que os filmes produzidos antes de 1930 foram perdidos para sempre. Olha só que interessante. E olha o caminhãozinho de gás. De novo, todo dia que eu vou gravar, o caminhão de gás quer participar do vídeo. Continuando as curiosidades, bastante interessante isso. Todos os filmes antes de 1930 foram perdidos para sempre, ficaram na história da humanidade, na história do cinema mundial. Mais uma curiosidade, quem já ouviu falar do Bruce Lee? Lembra do filme? Não, isso daí é Street Fighter, é o Ryu tentando fazer o Hadouken, não é? Bruce Lee, um mestre das artes marciais, um mestre do Kung Fu. Quem não lembra do filme? Ele lutando com Chuck Norris e aquele gato só olhando em cima do muro. Que filme sensacional, Chuck Norris em começo de carreira. Bruce Lee era tão diferenciado dos demais, era tão bom, era tão ágil, que ele fazia os movimentos mais lentos que os outros, para que o público não percebesse o quão rápido ele era, o quão rápido ele poderia ser. Afinal de contas, ele era um mestre das artes marciais. Muito legal, hein? Show de bola! Seguindo em frente, no filme Exterminador do Futuro 2, clássico estrelado por Arnold Schwarzenegger, cada palavra dita por ele valia o equivalente a 21 mil dólares. É dinheiro pra caramba, hein? Aliás, a frase tão icônica do filme, Hasta la vista, baby, valia, brincando aí, quase 100 mil doletas. Olha que grana maravilhosa e sensacional. E é um baita filme também dirigido por James Cameron, no grande sucesso de 97, Titanic. Sabe aquela cena famosa em que Léo DiCaprio desenha a Kate Winslet e a Rose seminua? Pois é, na verdade quem fez aquele desenho foi o próprio James Cameron. Afinal de contas, ele domina a arte do desenho a carvão. Olha que maravilha, hein? Todo mundo achou que o Leonardo DiCaprio que fazia o desenho. Na verdade, é o próprio diretor, é o próprio James Cameron. Aliás, uma outra curiosidade aqui, falando de James Cameron, ele engata sucesso, né? Ele fez Exterminador do Futuro 2, que eu já citei aqui da curiosidade do Arnold Schwarzenegger. Também dirigiu Titanic
e recentemente dirigiu Avatar, que é a maior bilheteria da história do cinema. Seguindo com as curiosidades, agora vamos falar sobre uma curiosidade nacional. O longa brasileiro com maior quantidade de indicações ao Oscar é o longa Cidade de Deus, com 4 indicações, a estatueta mais famosa do mundo. Star Wars é uma das franquias de maior sucesso e mais antiga da história do cinema. Ao todo são 9 filmes oficiais. E dependendo da ganância da Disney, teremos ainda mais trilogias para vocês. Aliás, vale uma pequeno parênteses aqui. Vocês sabiam que o cachorro de George Lucas se chama Indiana? Vocês pegaram a referência? Quem não conhece o arqueólogo mais famoso do cinema que terá filme ano que vem? Indiana Jones. Exatamente. O personagem é inspirado no cachorro do George Lucas, um dos seus criadores. Aqui vai uma coisa bastante curiosa. Quando Tim Burton foi chamado para dirigir Batman, aquele de 89, ele queria, na verdade, Bill Murray para fazer Bruce Wayne, o Homem-Morcego. Será que ficaria legal, hein? O eterno caça-fantasma viver no papel do Homem-Morcego? É uma pena que não veremos essa cena nas nossas telonas, porque Michael Keaton ficou brilhante, ficou sensacional como o Homem-Morcego. Aliás, um baita filme, diga-se de passagem, Batman e Tim Burton. E por falar em Indiana Jones, Sean Connery, que viveu o pai do Indiana, é considerado um dos maiores James Bond de todos os tempos. E vale a pena mencionar aqui que ele usou peruca em todos os 6 filmes da série 007. Curioso, hein? E por falar em grandes astros do cinema, Sylvester Stallone já passou por tantas dificuldades no começo de carreira que vendeu o seu cachorro Butkus por aproximadamente 40 ou 50 dólares, só conseguindo comprá-lo de volta quando vendeu o roteiro de Rock um Lutador por aproximadamente 350 mil dólares, o que hoje corrigido seria mais ou menos 1 milhão de dólares. Na verdade, ele ficou com uma quantia bastante abaixo, algo em torno de 50 mil dólares, porque ele exigiu no contrato que ele protagonizasse o filme. Assim que vendeu os direitos para um grande estúdio, ele achou o comprador do seu cachorro e, após muita insistência, conseguiu comprá-lo de volta. E ainda colocou o rapaz que comprou o seu cachorro para fazer uma pontinha no Rock, um lutador, um filmaço da história do cinema. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o like e comenta bastante o que vocês acharam das curiosidades mais curiosas da história do cinema. Eu vou ficando por aqui e semana que vem estarei de volta. Beijo no coração de vocês. A gente se vê por aí. Até mais. Falou!